Estamos aqui nas dependências da livraria e editora Ramo da Videira, onde, a partir de hoje, dia 11 de novembro, até o dia 21, está acontecendo a 4ª edição da Feira do Livro Evangélica de Porto Alegre. Este ano, com muitas novidades, você de todo o Brasil também pode participar, adquirindo as nossas promoções através do nosso site. São livros com 10, 15, 20, 25, 30% de desconto durante este período da feira. E você, aqui de Porto Alegre, pode inclusive retirar o seu pedido aqui na nossa loja. O tema deste ano é o poder transformador da leitura. Por isso, eu quero deixar para vocês uma dica literária, o livro O Ministério da Palavra de Deus, que durante a feira estará com 15% de desconto. Eu posso dizer que este livro transformou a minha vida, transformou a minha visão a respeito da importância e da grande responsabilidade que está sobre os ombros de todo aquele que ministra a palavra do Senhor. Venha conosco descobrir o poder transformador da leitura na 4ª edição da Feira do Livro Evangélico. Senão em Deus. Não há outro lugar para me buscar que seja em Deus. Eu não posso apagar a lâmpada que Deus acendeu. Eu não posso apagar a lâmpada que Deus me deu. Livraria Ramo da Videira. A Ramo da Videira é a editora, livraria e distribuidora da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. Fundada oficialmente em 2 de junho de 2008, é responsável pela edição, publicação, comercialização e distribuição de livros e materiais evangélicos, além de camisetas, bíblias e outros periódicos e produtos que de alguma forma divulguem a fé cristã. Todo o material de ensino que a nossa igreja tem utilizado em suas centenas de congregações e também em outras instituições evangélicas é produzido exclusivamente pela editora Ramo da Videira. Está localizada dentro do complexo da sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração, que fica na Avenida Farrapos, número 312, no centro da cidade de Porto Alegre. Conheça nosso catálogo acessando ao nosso site ramodavideira.com.br. Para maiores informações, entre em contato com o nosso serviço de atendimento ao cliente pelo telefone WhatsApp, código de área 51 982 641 450. Ramo da Videira, nosso objetivo é abençoar a sua vida. Queremos fazer um convite muito especial para você neste momento. Queremos convidá-lo a participar dos cultos na sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. A nossa sede fica localizada na Avenida Farrapos, número 312, aqui no centro da cidade de Porto Alegre. Os dias de culto são segunda-feira, culto de libertação às 15 horas. Nas terças-feiras, o culto de ensinamento e doutrina
às 19h30. Nas quartas-feiras, 9 da manhã, a consagração da União Feminina com um culto às 11h30 e um outro culto às 14h30. A consagração da União Feminina encerra às 16h30. Quinta-feira, culto da União Feminina da Sede Internacional às 15 horas. E à noite também temos, às 19h30, um culto de cura divina e libertação. Sexta-feira também culto à tarde, às 15 horas. Sábados começam a consagração para toda a congregação, a partir das 9 da manhã, com encerramento às 17 horas. E ao meio-dia nós temos a ministração da escola bíblica. E à noite, às 19h30, um grande culto a cargo da juventude. No domingo, nós temos também a escola bíblica dominical, a partir das 17h30. E à noite, 19h30, um grande culto público de salvação, cura divina e milagres. Você é muito bem-vindo em nosso meio. Venha e traga a sua família. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, está no ar o programa Restauração, que é um órgão de divulgação da Igreja Pentecostal, Assembleia de Deus, Ministério Restauração. O pastor presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira, e a nossa sede internacional fica situada na Avenida Farrapos, número 312, em Porto Alegre. Glórias ao nome de Jesus. Esta quarta-feira abençoada, dia 13 de novembro de 2024, são 12h07. Estamos com o programa Restauração. Glórias ao nome de Jesus. É uma alegria ter os irmãos conosco participando desta programação. Tantos irmãos que estão pelo YouTube, estão pelo canal da Rádio Restauração Online ou pelo canal da Rádio Esperança. Sejam todos muito bem-vindos. Também aqueles que estão pela rádio, sintonizados na Rádio AM 1390, Rádio Esperança. Que Deus abençoe os nossos queridos ouvintes. Glórias ao nome de Jesus. Você que está pelo YouTube pode participar nos chats, pode estar aí deixando o seu like, o seu gostei, o seu joinha, pode estar compartilhando o link com demais pessoas. Certamente vai ser uma bênção de Deus para a sua vida esta programação, assim como tem sido as demais programações. Antes de nós falarmos aqui com o nosso convidado de hoje, glórias ao nome de Jesus, vamos estar falando aqui com o nosso irmão Fernando Farias, presbítero Fernando Farias, lá de Parobé. Glória a Jesus, vamos estar conversando um pouco aqui a respeito da obra de Deus, mas antes disso gostaríamos de dizer aqui, você que é de Porto Alegre, região metropolitana de Porto Alegre, nós temos hoje acontecendo aqui na sede a consagração da União Feminina, a Superintendência da União Feminina, que ocorre todas as quartas-feiras. Você, irmão, irmã, é bem-vindo para estar aqui participando desde as 9 horas da manhã até as 16h30. Tem aqui oração, palavra, ao meio-dia estudo de uma revista da Escola Bíblica. Também à tarde, às 15 horas, tem culto. E você que ainda, quem sabe, tem a oportunidade de estar, esteja aqui no culto da tarde. Hoje, às 15 horas, um grande culto de adoração ao nome de Jesus. Se quiser vir antes para estar orando, para estar buscando a Deus, também você pode estar aqui. Nas quintas-feiras à tarde também tem culto da União Feminina. Que você possa estar sendo edificado por Deus através deste departamento que tem abençoado muitas mulheres, muitos também homens, né, que aí são casados, enfim. A União Feminina é uma bênção de Deus para todos, para toda a igreja, é um pilar de oração da igreja que Deus assim tem constituído. Que Deus abençoe todas as nossas irmãs que já estão participando, que sempre participam das programações. Que Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Temos alguns irmãos já participando no chat aqui. Irmão Saul Vargas, paz, oração, união. Que Deus abençoe, irmão Saul. Irmã Clair Brito,
Lucas Prado, da área Otonelli, região Alto, Uruguai, glória a Jesus. Claudiomiro Rodrigues, paz, oração e união. O irmão Sérgio Escola está aqui pedindo oração por Luan e Andrei, por libertação e salvação. Vamos estar orando. Irmão Sérgio. Jovita Vaz, de Viamão, glória a Jesus, também pede oração pela sua saúde. Amém, irmã Jovita. Adroaldo Caçariego, de Parobé na Escuda. Glória a Deus, Deus abençoe o irmão Adroaldo, conhecido nosso também. Glória a Jesus, congrega juntamente lá na área com o nosso entrevistado. Irmão Givanildo Ribeiro, evangelista Givanildo, que Deus abençoe o senhor, toda a sua família. Cristiano Lopes, da área Serraria. A Genésio Dornelles, da área Curupaiti, Porto Alegre. Glória a Deus. Muito bem, vamos então estar aqui falando com o nosso querido irmão presbítero Luiz Fernando. Irmão Luiz Fernando vai estar se comunicando via Meet. Paz do Senhor Jesus, irmão Fernando. Paz do Senhor, irmão João. Glória a Deus, que bênção ter o Senhor aí conosco nesta Uma oportunidade. alegria. Glória a Deus, que maravilha. Irmão Fernando, ou Luiz Fernando, não sei como o senhor prefere ser chamado. Tanto faz, irmão João. Irmão Fernando mesmo, pode Irmão ser. Fernando, é mais conhecido como irmão Fernando. Glória a Deus, é uma alegria ter o senhor conosco. Irmão Fernando, inicialmente gostaria de perguntar há quanto tempo o senhor está servindo a Deus, desde que ano o senhor está, e no Ministério Restauração, se foi no Ministério Restauração que o senhor se converteu e teve um encontro com Jesus, ou se o senhor sempre foi cristão, enfim. Irmão João, eu cresci em um lar idólatra, um lar onde a minha mãe e o meu pai não serviam a Deus. E com 13 para 14 anos, eu acabei, por causa de um divórcio da minha mãe com o meu pai, aquilo gerou uma revolta no meu coração e acabou desencadeando que eu pendi para o mundo da droga. Então, dos 14 aos 19 anos, eu fui usuário de droga. E com 19 anos, eu me internei. E ali, então, eu conheci o amor de Deus, né? Conheci Jesus Cristo. Tive um encontro com Deus. E foi interessante que a minha mãe me colocou para fora de casa, minha mãe e meu pai. No caso, meu padrasto, que é meu pai também, tenho essa consideração por ele. E eu mesmo, no lado da minha casa, morava uma lésbica, que era do Conselho Tutelar. E ela me viu naquela situação e Deus usou ela para dar o número do centro de recuperação para mim. Glória a Deus. Deus usou ela e disse, pega e liga para lá. Me deu vários centros de recuperação, desafios jovens, e eu liguei. E lá no Desafio Jovem tive um encontro com Deus, com 19 anos de idade. Então, hoje eu estou com 34, 15 anos, para a glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. E aí o senhor ficou um período de internação lá, os 9 meses, aqueles que eles falam, o senhor ficou... Isso, no caso, na primeira semana, como eu era católico, eu fiz crisma, fiz catequese. Embora eu tivesse no submundo das drogas, eu era envolvido na Igreja Católica. Eu cheguei lá e era aquele negócio de glória a Deus e aleluia. Eu odiei, né? Odiei, onde é que eu tô? Que loucura isso aqui. Não tem um campo de futebol para mim jogar uma bolinha aqui, não tem um cigarro para mim fumar por dia. Eu disse, não, vou voltar para casa, não quero saber disso daqui. Se o internato é isso aqui, eu não quero. E glória a Deus e aleluia e culto todo dia. Daí o conselheiro disse assim para mim, até o conselheiro era aí do Partenon, Leandro. Ele disse, Fernando, se até domingo Deus não falar contigo, não tocar em ti, pode ir embora. Mas se Deus falar contigo, daí tu vai tomar a decisão. Só que eu nunca tinha sentido, sabe, João, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. E naquela semana ele entrou numa semana de jejum pela minha vida. E na sexta-feira de noite eu tive um encontro com Deus.
Que dia foi esse que o senhor chegou lá, que ele disse até domingo? Que dia da Eu semana? cheguei no dia 27 de abril. A semana? Que dia da semana era? Foi na segunda-feira. Na segunda-feira. Isso. Eu Então, cheguei no dia uma 27. semana para Jesus. Isso, uma semana para Jesus. Ele fez esse desafio comigo e Deus tocou na minha vida. Eu tive essa experiência porque eu nunca tinha tido nenhum tipo de contato com culto, com pregação, com louvor. Daí, para quem não conhece, chega no Desafio Jovem e vê aquele alarido de clamor, é algo bem apavorante, assim, né? Porque você não está habituado àquilo. Mas quando eu senti a presença de Deus, foi maior do que qualquer dose de droga que eu pudesse ter provado, qualquer loucura que eu experimentei no mundo. E aquilo me preencheu de tal forma que eu estou aqui até hoje. Amém. Glória a Deus. Que maravilha. Tivemos aqui uma interferência com o telefone. Já botei ele bem distante, mas ainda está dando interferência. Vamos tentar resolver de outra forma aqui. Deixar ele bem afastado aqui e depois a gente vê o chat. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar aqui. Foi algo marcante, então, esse encontro, esse primeiro encontro, né, que o senhor teve com Jesus. É inesquecível. Início da sua juventude, podemos assim dizer, né? Sim. Né, porque ali o senhor estava saindo de um período bem difícil, um período delicado, para muitos que tiveram esse contato com esse, vamos dizer assim, um submundo, né? Submundo das drogas. E quem sabe tem pessoas nos escutando, que têm familiares que estão passando por esta situação, ou que já foi também alguém, um usuário, um ex-usuário, ou quem sabe está nessa situação, né? Temos pessoas escutando aí pela rádio, quem sabe, ou pelo YouTube, que está nessa situação e parece, quando a pessoa está nessa situação, que não tem mais nada além daquilo, né, irmão Fernando? Parece que é só isso que tem, né? Só isso que a pessoa vê. Eu me recordo que eu tive um tio que também teve envolvimento. Eu tive alguns familiares, parte de mãe, parte de pai, envolvidos com isso, mas o mais marcante deles foi o meu tio. Ele acabou falecendo com 40 anos de idade por conta, né, das drogas. E ele também entrou ali na sua adolescência, desde pequeno, começou ali a se envolver. E não tinha uma outra, na visão dele, não conhecia Jesus, né? Não tinha uma outra alegria a não ser aquilo. Então ele pegava o salário dele, quando ele recebia, e 2, 3 dias depois ele não tinha mais, porque ou ele devia, porque ele já tinha gasto, ou ele gastava naqueles dias buscando o prazer naquilo, que na verdade ele mesmo sabia que na verdade aquilo destruía ele, só que na visão dele só tinha aquilo, né? Ele não tinha outra coisa, não tem outra coisa. Mas nós sabemos, e o Senhor é prova disso, de que existe alguém que pode mostrar um outro caminho, que é um caminho que não depende de uma coisa ou de coisas para nos satisfazer, mas este caminho é Jesus. Este encontro, então, foi algo pessoal. Esse encontro que o senhor teve com Jesus foi algo pessoal, assim, o senhor começou a ter experiências com Deus a partir daí? Isso, esse encontro eu caracterizo ele, irmão João, como o amor de Deus. Porque eu não escolhi Deus. Eu não queria. Eu queria esperar aquela semana e ir para casa. Amém. Eu não queria culto, eu não queria esse negócio de glória a Deus, de oração, de aleluia, eu não queria isso daí. O que eu queria era ir para casa. Só que isso é o que caracteriza o amor de Deus, mesmo eu não escolhendo e eu não querendo, Ele me escolheu. Aleluia. Mesmo o meu coração desprezando Ele, Ele me deu essa oportunidade. Glória Ele a Deus. tocou em mim. Então, eu não fiz nada para merecer Ele ter me dado essa experiência de sentir a presença dEle, de sentir o amor dEle na minha vida. Então, esse é o verdadeiro amor de Deus. Então, depois dessa experiência, daí essa experiência foi como um sal na minha vida que gerou sede. Glória Daí a eu queria Deus. mais, eu Amém. queria sentir mais. E daí
no desafio jovem, daí o conselheiro vai te passando a receita. Tu quer mais? Então ora. Então jejua. Então abre o teu coração. Então vai por essa estrada aqui que tu vai sentir. Ó, sexta-feira nós vamos subir no monte. Então vamos, se tu quer mais. Amém. A minha alma se encheu de sede de Deus. E ali eu comecei propósitos de jejum, de oração dentro do desafio, ininterrupto, buscando a presença de Deus. E o E senhor é encontrou? interessante o que o senhor falou, irmão João, porque a pessoa, quando ela está no mundo assim, ela fica presa dentro da própria liberdade. Verdade. Ela acha que ela é livre, eu sou livre, eu faço o que eu quero, eu vou onde eu quero, eu uso o que eu quero, é com o meu dinheiro, não é com o dinheiro dos outros. O ser humano se mune de subterfúgios e justificativas soberbas. Eu não preciso de ninguém, eu não peço nada para ninguém. Só que ela fica escrava dentro da própria liberdade. Sendo que o conceito verdadeiro de liberdade é quando você é livre não para fazer o que você quer, mas para você fazer o que você deve fazer. E o que a gente deve fazer está aqui, né? Aleluia. A palavra de Deus. A gente só é verdadeiramente livre quando a gente consegue fazer o que deve e não o que a gente quer. Glória a Deus. Que tremendo. Essa revelação, essa visão. E é interessante, né, que o senhor falou, é como se a pessoa está no mundo, ela está sem Jesus, ela está olhando, ela só consegue ver o quadrado dela, né? Então ela consegue A ver bolha. a liberdade do que ela deseja, digamos assim, a liberdade do que ela pensa, a liberdade. Mas ela é livre, mas ela só consegue ver a si mesma, né? E o que está em torno de si mesma, né? Ela não consegue ver Isso. além disso. Então ela não consegue ver ela não consegue analisar de uma forma racional, por exemplo, né? Pessoas que talvez ela conheceu um dia, quem sabe o senhor conhecia, pessoas que estavam nessa situação e um dia tiveram um encontro com Jesus e foram transformadas. Quem sabe estavam no crime, quem sabe estavam numa situação mais difícil ainda. E ao passo que tiveram um encontro com Jesus, a sua vida foi transformada. Diferentemente de pessoas que talvez tinham uma boa condição, uma boa formação e tiveram um encontro com as drogas e tiveram sua vida destruída. Então a pessoa que Exatamente. está no mundo, ela não consegue ver dessa forma, ela só consegue ver que aquilo lhe dá prazer, que aquilo lhe dá satisfação, e então ela quer aquilo para ela. E não importa se aconteceu com os outros, com ela não vai acontecer. Isso acontece também para pessoas que estão na igreja, principalmente jovens e adolescentes, que ainda não têm uma formação mental ainda adequada, né, do seu cérebro. Então eles pensam assim, com todos que saiu da igreja deu errado, mas comigo não vai dar, porque eu sei o que eu faço, eu sei onde eu vou, eu sei onde eu Exatamente. piso. Ou seja, é uma análise totalmente que não tem consonância com a realidade. Não é uma análise racional, porque se ele analisar todos que deu errado, então eu vou ser aquele que não vai dar errado, né? Sendo que a Bíblia está dizendo que isto vai, né? Não precisava analisar os outros, mas a própria Bíblia. Mas então, não creio na Bíblia, não creio, não tenho uma fé ainda viva na palavra, então analisa pelo menos o contexto, né? Então a pessoa que está no mundo, ela não consegue ter esta análise de fora, né, irmão Fernando? Ela não consegue ver, olha, todos que foram para a igreja, ou a maioria dos que foram para a igreja se entregaram verdadeiramente a Jesus, né, que se entregaram a Jesus e foram para a igreja, não usar o termo contrário, eles tiveram a vida deles transformada, né, de um caos total para uma vida organizada, para uma vida nova. E aqueles que, ao contrário, deixaram Jesus ou que tinham uma boa estrutura e foram para caminhos que talvez eu esteja hoje, ou que talvez você esteja hoje, tiveram a sua vida destruída. Então, é mesmo nessa visão natural. Só que a gente sabe que o Deus deste século, ele cegou o entendimento, né? O inimigo cegou o entendimento das pessoas. Mas quando nós nos aproximamos de Jesus, ainda que a nossa vontade, como o irmão Fernando testemunhou, não seja buscar a Deus verdadeiramente, mas só o fato de a gente dar uma semana para Jesus, vamos usar essa expressão, né, que a gente usou no início, ou nos aproximar um pouquinho de Jesus, a Bíblia diz que se nós nos achegamos a Ele, Ele se achega a nós.
Então, quem sabe você que está nos escutando, nunca, né, não quer ser crente, não gosta dos aleluia, dos Bíblia, dos glória a Deus, né? Mas faz isso pela tua alma, né? Há uma oportunidade para a tua alma se aproximar de Deus. Vem um dos nossos cultos, né? Tanto aqui em Porto Alegre, se você é do interior, também temos igrejas no interior. No site da nossa igreja, www.restauramundo.com, nós temos lá um botão que você acessa Encontre uma Igreja. Lá tem os endereços de todas as igrejas do Ministério da Restauração. Vá até uma igreja nossa, certamente Jesus, ele vai te amar, ou você vai receber o amor de Deus. E esse amor vai transformar a sua vida. Mas vamos voltar aqui com o irmão Fernando, muito, muito lindo o início já daquilo que Deus fez na vida do Senhor, tem feito na vida do Senhor. Então, a partir dali, o Senhor começou a ter experiências com Deus, começou a experimentar mais de Deus, e Deus começou já a usar o Senhor ali dentro do Desafio Jovem. Como foi essa experiência ministerial com Deus? Isso, a partir dali eu entrei numa vida de estudo sistemático da palavra e também de busca sistemática. Então, nós fazíamos propósitos de 20 dias de jejum, 30 dias de jejum, assim com uma alimentação por dia, jejuns de 24 horas, propósitos de oração, além dos que já tinham, porque o Desafio Jovem ele acaba promovendo essa sede dentro do coração do interno, por você ver a ação de Deus na vida das outras pessoas. Acaba sendo contagiante. E mediante essa busca, daí então eu deixei de ser aluno para ser monitor, e posteriormente de monitor eu passei a conselheiro. Muito jovem eu fui conselheiro no Desafio, que era algo muito difícil de acontecer, mas eles acabaram identificando que eu poderia ser um conselheiro, e agora eu deixei de receber os conselhos lá, claro que a gente recebia ainda do nosso diretor, para aconselhar os alunos novos que vinham. Então, a gente foi progredindo espiritualmente ali dentro, e então eu comecei a receber os internos. Recebi os internos do Desafio, fazia as entrevistas com eles. É interessante, irmão João, que quando um interno queria sair, nós éramos em 4 conselheiros. Nós não desistíamos daquele interno. Aquele interno passava pelos 4 conselheiros, na esperança de que ele fosse convencido a não ir embora e permanecer ali. Amém. E a Bíblia fala, né, que a multidão de conselheiros, a segurança ou a sabedoria. Não é conselhos, então, conselheiros. Isso, nós nos esforçava ao máximo. E às vezes o interno desistia no último. Só que daí a gente está falando aí de 8 horas de conversa, de ele sair de 2 horas de conversa com um conselheiro e conversar com o outro. Ele saía consciente, ou pelo menos vocês tentaram de todas as formas. Isso, a gente trabalhava assim com aquela ideia de que se não haver renovação, não vai haver transformação. Transformai-vos pela renovação do entendimento. Então tem que haver a renovação para ter a transformação. Então, se a renovação não acontecia no primeiro, podia acontecer no segundo. Se não acontecia no terceiro, acontecia no quarto. Mas quando acontecia, havia transformação. Então, aquele interno que chegava ali, não estou decidido a ir embora, ele desistia. Ou poderia iniciar no primeiro e terminar no quarto, né? Ou seja, um processo de as fortalezas irem sendo quebradas ali. Isso. E é interessante que começava pelo mais novo, né? Começava pelo mais novo, daí a última instância era o conselheiro mais velho, com mais experiência, com mais sabedoria, que já estava ali há mais tempo. Então, eram instâncias. Interessante. Glória a Deus. E aí, quanto tempo aproximadamente o senhor ficou nesse processo de interação? Eu entrei no dia 27 de abril de 2009 e saí dia 9 de fevereiro de 2010. Glória a Deus. 9 meses e 10 dias. Aleluia. Que é o período de gestação, né? Período de gestação para que uma criatura venha nascer. Sim. Então,
espiritualmente falando, eles adotaram. Hoje os desafios jovens adotaram 1 ano aproximadamente de tratamento. Isso em Três Coroas? O senhor ficou em Três Coroas? Não, o fundador do Desafio Jovem que eu passei, que é o Luz no Vale, ele passou pelo de Três Coroas. Aham. Ele foi impactado e fundou o Luz no Vale. E era em qual localidade? Campo Bom. Campo Bom. É, o Glória a desafio. Deus. Na época que eu passei, tinha 135 internos. Oh, bom número. Bom número, bom número. E aí, então, depois que o senhor saiu dali, o senhor foi morar em Parobé? O senhor já morava em Parobé? E isso, depois que eu saí dali, voltei para Parobé, morar na casa dos meus pais. E quando eu saí dali, a minha família não estava preparada. A minha família não estava preparada para me receber. Sim. Daí, eu saí em fevereiro, era época de veraneio. Eles me levaram para a praia, irmão João. Ah, Daí, eles não estavam preparados. Eu saí de lá com aquela visão de desafio jovem. Mesmo assim, eu fui com eles para querer agradá-los, porque é a minha família. sim. Só que, por não ter uma estrutura familiar, eu saí em fevereiro. Em abril, 2 meses depois, eu recaí na droga. Ah, Recaí. Daí morreu uma tia minha, que tinha uma filha vegetativa, ela e o meu tio, e eles foram morar atrás de casa, e o meu tio servia a Deus. aleluia. E um dia eu cheguei em casa ali drogado, e ali estava o meu tio com a minha prima vegetativa, dando papinha para ela, que ele fazia comida para ela. Sim. Daí Deus veio e falou comigo drogado assim: o meu servo, mesmo com a filha vegetativa, ele está me servindo. E tu tendo tudo para fazer a minha obra, tu não está fazendo nada. Foi Deus que falou comigo. Glória a Eu Deus. senti Deus. Daí eu entrei para dentro do meu quarto chorando, e eu tentava orar e não conseguia. E nisso o meu tio viu que eu estava meio estranho, foi lá dentro da minha casa e disse: vamos no culto hoje? Oh, aleluia. Glória a Deus. Daí eu fui no culto com ele. Fui no culto e comecei a ir nos cultos. E senti a presença de Deus. Só que ali eu recaía, ia num culto, recaía, ia em 2, 3 cultos, recaía na droga. E foi onde entrou um amigo meu que ficava até eu trabalhava no turno das 10 para as 3 da tarde à meia-noite e 17. E o meu amigo trabalhava das 4 horas da manhã em diante. Então, muitas vezes, antes de chegar em casa, eu ia na casa de alguns amigos ou num posto de gasolina perto da minha casa usar droga, e esse meu amigo que tinha se convertido ficava me esperando lá na minha casa até eu chegar para falar de Jesus para mim. Aleluia. Até que um dia eu quase briguei com ele, né, na carne, assim. Eu disse: larga do meu pé, a vida é minha, não estou te pedindo nada. Daí ele olhou para mim e disse: eu não vou desistir de ti enquanto você não voltar para Jesus. Ah, que tremendo. E foram várias noites que ele passou sem dormir, lutando pela minha alma ali. E hoje eu estou aqui por causa dele. Glória a Deus, que tremendo. Deus depositou esse amor, transbordou esse amor nele e me alcançou. Um efeito cascata, acabou me alcançando. Daí eu voltei, firmei meus passos mesmo em dezembro de 2010. Daí de dezembro de 2010 para cá, só vitória em Cristo Jesus. Então agora, no final do ano, você está fazendo 15 anos, então. Dezembro. 15 anos. Glória a Deus, que tremendo. 15 anos. 15 anos na presença de Deus. Daí eu congregava num antigo ministério, né? Fiquei 3 anos nesse antigo ministério. E depois vim para o Ministério Restauração. Vim para o Ministério Restauração em 2014. 2014. Aleluia. 2014 eu vim para o Ministério Restauração. Eu vim no mês de julho, se não me traz a memória. Mês de junho ou julho. Ali, entre esses 2 meses aí, eu vim para o Ministério Restauração. E como foi essa transição? O senhor conheceu o ministério através de alguém? O senhor já conhecia o ministério lá dentro do desafio? Eu tive amigos que
passaram um internado comigo que congregavam no Ministério da Restauração. Ah, entendi. E daí eu ia em cultos, eu fui, mesmo buscando a Deus lá no Desafio Jovem, eu fui batizado aqui na rua, em um culto, onde eu visitei o Ministério da Restauração, Batizado em águas? não batizado no Batizado com Espírito o Espírito Santo. Santo. Bah, Isso. tremendo. Eu fui no culto lá, os irmãos, na cidade de Taquara, os irmãos estavam pregando em dupla, Olha só. e Deus usou os irmãos lá e eu fui batizado com o Espírito Santo, recebi essa... Então, eu sempre tive um carinho especial, assim, pelo ministério, porque eu buscava a Deus, meus amigos eram dali, e eu congregava no outro ministério, com o meu tio, Sim, com esse meu tio. Só que daí o outro ministério acabou abrindo mão dos princípios da palavra, entendi. acabou. E daí eu optei por vir congregar no Ministério da Restauração, ali em Parobé, no caso, né? Amém, glória a Deus. E aí é onde o senhor está agora? O senhor está atendendo alguns trabalhos, né? Nós vamos falar sobre isso. Mas o senhor Isso. está congregando, então, desde então, na área Parobé, isso? Na sede, o área senhor Parobé. congregava em Parobé, né? Isso. Quando eu cheguei, irmão João, eu costumo dizer que eu nasci de novo no Ministério da Restauração. Olha só. A regeneração espiritual, que sai o espírito maligno e vem o Espírito de Deus, eu recebi no desafio. Fui Sim. liberto lá, e o Espírito de Deus começou a trabalhar na minha vida. Agora sim, a regeneração na palavra foi no Ministério da Restauração. Eu cheguei no Ministério da Restauração quando estava sendo dada a escola bíblica, a revista da escola bíblica, Carne, a Inimiga a Ser Vencida. Aquela Sim. revista ela é extraordinária. E depois iniciou Obras da Carne. Ali, verdadeiramente, eu me converti. Porque eu vi que eu era um carnal. Aquelas revistas, aquelas duas revistas são um espelho. Que Sim. quando a gente abre elas, muitas vezes, em muitas páginas, nós vamos nos ver nelas. Ali, perdão, ali eu fui transformado. Glória a Deus. Que tremendo, né? Sim, cada escola bíblica parecia que era um pedaço que estava tirando de mim, assim. Eu era muito carnal. Glória a Jesus. Faz tempo mesmo que não é ministrada esta revista, né? Eu creio novamente. De repente seja uma sugestão para nós reaplicarmos ela em algum momento que for necessário. Eu acredito que seria extraordinário. Sabe por quê? Porque nós estamos falando aí de um período de 10 anos. 9 a 10 anos. É verdade. Então, pegamos um jovem que hoje ele está com vamos supor, 19 anos. Ele tinha 9 anos quando foi ministrada essa lição. Verdade. Então, ele não recebeu, talvez, ainda esse entendimento tão profundo que está na revista. É interessante. Eu acredito que seria muito produtivo. É verdade. Esses dias eu fui aconselhar um adolescente, né? Bem adolescente, ele, sobre um determinado assunto que envolve a questão de obras da carne. E aí eu expliquei para ele aquilo. E ele disse que ele não sabia. Agora o senhor me fez lembrar. Ele nunca tinha ouvido falar sobre aquilo. E é algo que, para quem está um pouco mais, ali, uns 10 anos, 15 anos, né, no ministério, já sabe o assunto de cor, vamos usar essa expressão, né? Sim. Mas para aquelas pessoas que não receberam esse ensino de uma forma aprofundada, né, os adolescentes, os jovens, e se eles não buscaram conhecer ou buscaram, possivelmente não sabem, né, algumas práticas que têm diversas obras da carne, mas que, se olhar de uma forma humana, a pessoa vai dizer que aquilo não é. Mas aí, quando ela começa a analisar, ela começa a ver as obras da carne manifestas ali, naquelas Exatamente. práticas. E eles talvez não tenham esse entendimento, né? Não tem essa revelação ainda do Espírito e ainda não tem a revelação da palavra. Mas, voltando ao assunto, aí então o senhor começou a congregar no Ministério da Restauração, e aí o senhor foi, por um bom período, o senhor foi líder de jovens, depois passou a supervisor de jovens. Em que época foi que o senhor começou já tinha esse envolvimento com a juventude? Quando eu cheguei, era o pastor Isalino. O pastor Isalino Filimbert me recebeu. Ele ficou 2 meses em Parobé. Eu congreguei 2 meses com ele.
Então veio o pastor Cláudio Grabowski. Sim. Então o pastor Cláudio assumiu e, se não me trai a memória, em agosto ou setembro, eu assumi o departamento da juventude no primeiro ano. Olha só. No primeiro ano. Porque eu já trabalhava com jovens no antigo ministério. Ah, você já tinha esse envolvimento com os jovens, então. Já tinha. Então eu trabalhei de 2014 a 2024. Até esse ano, com os jovens. Oh, glória 10 a Deus. anos. Ah, que tremendo, né? 10 anos na liderança ali. Daí intercalou com supervisão. Acho que eu fiquei uns 2, 3 anos, acho, se não me trai a memória, de supervisor. Mas assim, foi. Eu amo trabalhar com jovens, né? Eu amo trabalhar com jovens, assim. Foi um período muito, muito lindo que a gente viveu aqui em Parobé. Glória a Jesus. Porque quando eu cheguei, tinha crianças que tinham 6 anos, Sim. e agora tem 16. São jovens já. Que são adolescentes, né? Daí eu conheci eles desde crianças, assim, a gente cria um vínculo, né? Um carinho muito grande, assim. É algo tremendo, né? E neste período eu pude presenciar algumas vezes, né? Eu conheci o senhor já no âmbito da juventude, envolvendo em alguns trabalhos. E ali o senhor teve por várias vezes nós presenciamos Deus usar o senhor através da palavra, através da ministração da palavra de Deus. Tem alguma experiência assim que lhe marcou, né? Dentre várias experiências, mas alguma que o senhor gostaria de compartilhar conosco no âmbito da juventude, no âmbito, né, de aconselhamento, de pregação, ajudando algum jovem, alguma experiência que tenha lhe marcado nessa atividade como líder de jovem, como supervisor, como parte também da superintendência, o senhor auxiliava, né? Superintendência de juventude, não talvez oficialmente, mas estava envolvido, engajado. Mais envolvido, assim, não diretamente, mas sempre envolvido ali, cooperando. Uma experiência que me marcou muito aqui na área Parobé foi de eu conseguir identificar a minha identidade como líder nos jovens. Interessante. Sabe? Ali quando o Pedro está na casa de Anás, ali que eles identificam Pedro, né? Aquela empregada diz, esse aí é dos que anda com eles. Porque olha aí, ó, ele tem o jeito, ele fala como eles. Ele é dos deles, esse aí. Quando ele nega, né? E eu, particularmente, eu consigo identificar nos jovens que a gente trabalhou aqui essa identidade que Deus me deu. Na liderança, como eu guiava as coisas. Amém. E isso para mim é algo que marcou. E uma experiência muito forte que eu tive, assim, nessa questão de ministração, foi um retiro de jovens de Gravataí, que os irmãos me convidaram para pregar alguns anos atrás. Naquele retiro, o Espírito de Deus me levou a fazer um convite e que Deus estava dando a última oportunidade para alguns jovens ali. Amém. E um jovem ficou lá atrás. Um jovem ficou lá atrás de braço cruzado, assim. E não veio para frente, ficou resistente lá. E eu senti isso nele. E esse jovem havia sido convidado pelos nossos irmãos para ir lá no retiro. Ele não era do ministério, ele era de outro ministério. Sim. E o retiro era sábado e domingo. Uhum. E na segunda-feira, a mãe dele estava ali cozinhando perto do meio-dia. E ele chegou rápido. Ele era, parece que uma liderança de jovens de outra igreja. Olha só. E ele chegou rápido em casa, estacionou o carro e entrou por dentro de casa correndo e saltou, parece que pulando os muros. E a polícia atrás dele. Nossa. E o carro dele estava cheio de droga. Misericórdia. Então ele passou o final de semana ali e Deus deu uma oportunidade para ele de transformação, de mudança, só que ele não aproveitou a oportunidade. E por ele não ter aproveitado a oportunidade, talvez hoje ainda ele esteja na cadeia. Misericórdia. E aquilo me marcou, porque daí o líder me ligou e me contou.
Sim. Aquilo ali ficou muito marcado em mim, assim, sabe? Aquele acontecimento, porque era uma alma, irmão. Era um jovem que passou ali o retiro, orando, jejuando, mas ele não permitiu o Espírito Santo renovar a mente dele, trazer para ele uma mente sófron, uma mente restaurada, dominada pelo Espírito. Então, é muito importante estar nessas atividades, mas mais importante é aproveitar o que Deus está oferecendo para nós no momento, aquela oportunidade. Tremendo, né? Que Deus possa gravar isto no nosso espírito, né? Nesta manhã, neste início de tarde, as oportunidades que Deus nos dá de nos rendermos a Ele, né? Eu tenho percebido, até por algumas experiências, que muitas vezes, não sei se o senhor vai concordar comigo, a gente tem alguma situação, algum problema, em que Deus já deu um indício, mais ou menos, de como que nós devemos resolver aquilo, ou como Ele quer que a gente esteja na presença dEle para que aquilo seja resolvido. Só que a gente faz, a gente vai, a gente ora, a gente busca a Deus, pensando que Deus vai mudar a forma de resolver aquilo que Ele já nos deu um caminho para resolver, ou seja, pensando que a nossa oração, a nossa busca, nosso clamor vai mudar aquilo que Deus já disse que tem que ser daquele jeito, quando na verdade Deus apenas quer que nós venhamos nos render e aceitar a forma dele, né? No caso desse jovem, talvez ele estava nessa situação, né? Só que ele já sabia que ele precisava resolver, abrir mão disso que ele estava fazendo, que era errado, que desagradava a Deus. Mas quem sabe ele estava ali orando, buscando, para que alguma outra coisa milagrosa acontecesse sem que ele tivesse que abrir mão, tomar aquela decisão difícil, né, de abrir mão daquela situação. E ao ouvir a voz de Deus, acabou endurecendo o coração, né? E muitas vezes acabamos fazendo isso, talvez não no nível assim, mas em coisas menores, né? Deus fala conosco, nós já sabemos o que devemos fazer, mas ao invés de nos rendermos a Ele, nós endurecemos nosso coração, e aí as oportunidades, elas vão passando, né? Só que tem oportunidades que daqui a pouco Deus nos dá uma outra oportunidade, mais nova chance, mas algumas são singulares, né? Como essa, talvez. Hoje, Essa foi singular. Quem sabe esse jovem, se Deus queira, esteja vivo, esteja ainda talvez recluso, ou já saiu, enfim, da cadeia, enfim, mas todo esse processo que ele teve que enfrentar, que passar devido a resistir a Deus, nós não sabemos o destino dele, né? Mas tem oportunidades que são singulares, tem oportunidades que vai depender a sua liberdade, a sua vida, quem sabe uma consequência para o resto da vida, né? Questão de um jovem que tem um filho, por exemplo, fora de uma direção de Deus, vai ter que suportar isso para o resto da vida, praticamente, né? Então, que nós possamos não endurecer o nosso coração, ouvir a voz de Deus, mas aceitar as oportunidades e aceitar o caminho. O Senhor disse que lá no início, né, o Senhor não queria, mas depois que o Senhor entendeu que o caminho era aquele para experimentar mais de Deus, o Senhor se jogou, né, em oração, em jejum. Exatamente. E Como que eu vejo assim, irmão João? tremendo isso. Olhando a Bíblia, por meio da palavra, da pregação, eu vejo Deus de todas as maneiras querendo nos tirar da nossa bolha. Então, veja, a gente vive um tempo hoje onde é se estudado muito inteligência emocional, né? Amém. Inteligência emocional, questão da personalidade. Um é colérico, o outro é fleumático, o outro é sanguíneo. E aí por diante. Melancólico. Porém, quando o Espírito Santo chega, tudo muda, irmão. É verdade. O Espírito Santo, ele vai transformar o colérico, ele vai transformar o melancólico, o sanguíneo. De que maneira? Tirando ele da bolha. Por exemplo, ao menos eu vejo assim, às vezes eu fico me olhando do lado de fora. Porque Deus está nos vendo do lado de fora, Ele está dentro e nos vê por fora. Eu fico olhando a palavra falando comigo e querendo me tirar da bolha da minha personalidade, da minha carne. Ah, mas isso é muito estourado, então eu quero te tornar paciente. Tu vai sair dessa bolha
da tua velha natureza e vai vir para a bolha da nova natureza. Glória a Deus. E o grande problema está que o ser humano ouve a palavra, só que muitas vezes ele não consegue furar a bolha, porque ele está totalmente dominado. É verdade. É esse endurecimento de coração. Daí acaba acontecendo o que a Bíblia diz: o homem de dura serviço será quebrantado sem que haja cura. Entendeu? Às vezes acontece, tem oportunidades que voltam, tem oportunidades que não voltam. Então, eu vejo a minha vida, eu trato a minha vida como uma guerra prolongada, ali como Daniel viu, uma guerra prolongada contra mim mesmo. Sempre procurando melhorar, sujeitar a minha personalidade, o meu ego, tudo na presença de Deus. Porque essa natureza, ela engana a gente. Esse coração é enganoso. Esse coração, ele acaba nos remetendo a achar que a gente tem o controle, quando na verdade a gente não tem o controle de nada. Interessante, o senhor estava falando aqui, me remeteu a uma outra situação. Assim como Deus muda o comportamento, né, de alguém, assim como alguém que era um usuário de droga hoje não é mais, assim como alguém que vivia uma vida promíscua hoje não vive mais, ou vivia mentindo, roubando, hoje não vive mais, ou seja, Deus mudou o comportamento, né? Deus também, ele quer mudar aquele que talvez não teve uma vida assim, uma vida mais liberal, digamos assim, mas viveu uma vida mais certinha perante o mundo, perante a sociedade, né? Uma pessoa mais correta e tal, mais recatada. Mas Deus, ele também ele muda e ele quer mudar a nossa personalidade, né? Como o senhor estava falando a respeito da forma de ser, né, de cada um, alguém que é mais colérico, mais fleumático, mais melancólico, mais sanguíneo. Deus sempre quer provar que ele pode mudar e ele quer mudar. E na maioria das vezes, né, ou em algumas vezes, Deus não chama exatamente alguém que é daquilo para fazer aquilo que é mais condizente àquela forma de personalidade. Então, alguém que é mais difícil de lidar, às vezes Deus chama para ser um conselheiro, por exemplo, que vai ter que ter paciência com as pessoas. Alguém que às vezes é mais quietinho, mais recatado, Deus chama para ser um líder, para ser alguém que está na frente, conduzindo. Ou seja, Deus quer que nós venhamos crer que Ele pode mudar, assim como Ele pode mudar o comportamento de alguém, Ele também pode mudar a personalidade da pessoa, né? Mesmo que não envolva a questão de comportamento, mas que Ele pode nos tirar alguém que não consegue falar, como lá nós vemos Moisés dizendo que não sabia mais falar, mas Deus colocou ele na frente do povo de Israel. Nós vemos Jeremias dizendo que não sabia falar e Deus colocou ele como profeta para a nação de Israel. E nós vemos que Deus assim faz conosco, só que muitas vezes a gente endurece o coração, né? A gente, não, eu sou assim e tal. E aí as oportunidades porque não quer sair da bolha. Não quer sair da bolha, não quer negar a si mesmo, né? Isso, não quer sair da bolha. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer, a nossa capacidade, ele vai dizer, não que pensemos alguma coisa de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele vai escrever ali para os Coríntios, naquela parte que fala dos ministros da reconciliação. Deus, ele nos capacita para isso. E perante a palavra de Deus, a palavra de Deus nos dá subsídio total, irmão João. Aleluia. Porque Deus é maior. Glória a Deus. Então, o que a nossa geração faz? Não, eu sou assim mesmo. É verdade. Eu sou assim, o meu pai é assim, a mãe é assim, e eu sou assim, e eu vou morrer assim. Não! Eu sempre oro para que o Espírito de Deus me indigne contra mim mesmo, para mim me enfrentar, para mim melhorar. Então, essa geração tem medo de se enfrentar. Tem medo de se enfrentar e tenta buscar soluções humanas. Existem vertentes humanas, meios humanos que podem solucionar algum tipo de problema emocional, sentimental, colaborar para que essa pessoa venha melhorar? Existe, mas não são maiores do que Deus. É verdade. Um exemplo, eu gosto do exemplo de Pedro. Pedro era pescador de peixes. Né? Pescador de peixes, talvez um indouto. Sim. Dava para ver que ele era bem áspero, um pouco metido, né? Ele se metia da frente, ele
ele tomava a frente ali, ele apresenta essa personalidade. Daí Jesus diz assim: ô Pedro, vinde a mim e eu vou te fazer, vinde após mim e eu vou te fazer pescador de homem. Tu pescava o que era irracional. Sim. Agora tu vai pescar o racional. Pescar o irracional é fácil. Agora eu vou te ensinar a pescar o que raciocina. Agora é difícil. Daí ele capacitou Pedro de tal maneira que na primeira pregação, 3.000 almas. Então Deus opera essa transformação na personalidade, opera essa transformação nos vícios secretos. É verdade. Porque no desafio nós usávamos uma expressão, irmão João, drogado sem droga. Porque lá nós não tinha droga, mas tu mentia. Drogado sem droga. Sim. Tá entendendo? Tu tem um vício, é um vício que Irmão Fernando, ilegível. infelizmente, nosso horário está se encerrando. Infelizmente, né? Gostaríamos de ouvir mais. Não conseguimos entrar aqui. Hoje o irmão Fernando, ele é dirigente de uma congregação de Sapiranga, né? Não está mais trabalhando na juventude, mas é um apoiador da juventude. Glória a Deus. E, enfim, trabalha no ensino como professor, secretário da área, secretário regional de ensino. Mas que Deus abençoe ricamente, Senhor. Perdão pela, talvez a administração do tempo não foi a ideal, mas eu creio que Deus falou conosco através do testemunho do Senhor. Foi edificante. Que Deus abençoe a todos os nossos ouvintes. Não quis saudar todos aqui. E Deus abençoe o Senhor. Obrigado pela participação mais uma vez, né? O seu pastor também, pastor Samuel. Eu não sei sobre o nome dele, é meio difícil. Que Deus abençoe. Krumbolski. Que Deus abençoe a todos. E vamos nos saudar então com paz, oração e união. Deus abençoe. Amém.